Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Caros seguidores e ouvintes deste podcast, hoje decidi trazer um episódio ao qual já tinha trazido há pouco mais de uma semana sobre um assunto que particularmente diz-me respeito, porque é um assunto que eu lido diariamente há pouco mais de 10 anos e tem tudo a ver com aquele episódio realmente que eu vos trouxe sobre o fator das redes sociais afetar o psicológico dos jovens nos dias de hoje, em pleno 2021. E para discutir este tema, para debater este tema, fazer perguntas, obter respostas, decidi trazer uma pessoa que, pela sua experiência como mãe, poderá também dar o seu ponto de vista em relação a este tema. Quero deixar aqui um alerta que qualquer tema que a gente vamos, ou qualquer assunto, ou qualquer opinião que vamos dar neste episódio, não tem como facto científico, não somos profissionais da área para ditar aqui seja o que for, é só meramente um tema ao qual temos perguntas, queremos ter respostas, mas nada melhor do que podermos discutir sobre este tema, mesmo que não seja em base científica ou em base de um olhar profissional. É só mesmo pela curiosidade e por isso trouxe hoje a minha esposa Fabrícia Botelho para realmente falar sobre este tema e ver o que é que ela também tem a dizer sobre este tema tão delicado nos dias de hoje. Está tudo bem contigo? Está tudo, olá a todos, é muito bom estar de volta e vamos falar aqui um pouco, para quem ouviu o episódio da 1 ou 2 semanas atrás, vamos discutir agora em conjunto a nossa opinião e o que é que a gente acha sobre esse assunto. Pegando nesse gancho que agora disseste, agora mesmo no fim, deves ter estado atento em especial a esse episódio e certamente deve ter dito alguma coisa no lado íntimo, do lado pessoal, visto que também és mãe e certamente deve ser uma preocupação. O que é que te impactou esse episódio em especial, ou o que é que esse episódio possa ter trazido, que possa ter mexido contigo ou que possa ter feito pensar? O que é que tu tens a dizer em relação àquele tema que foi abordado? O que me fez pensar é que é um assunto que está presente mesmo nos dias de hoje, é um assunto que é comum nos dias de hoje, porém acaba por passar muito despercebido e acaba também por ser um alerta aos pais. Eu, nomeadamente, oficialmente, minha filha hoje faz 11 anos, então iniciou meio que há poucos passos, mas iniciou a vida de ter um telemóvel e ter acesso às coisas da internet. Então é de extrema importância que os pais estejam presentes 100% nesse iniciar e no decorrer de toda a vida da criança e todo o acesso da criança à internet. Então esse assunto em específico é um assunto delicado que impacta muito na vida dos jovens e nada mais sensato de começar desde cedo a policiar e ter atenção às coisas e aos passos da criança na internet e o que é que isso pode trazer ou não para a vida do jovem ou do futuro jovem, que é o meu caso. Sim, tens toda a razão naquilo que estavas a dizer, realmente é uma preocupação. O que é que tu tens feito, visto que ela no dia de hoje faz 11 anos, o que é que tu tens feito para tentar combater este flagelo
que nos assombra em pleno 2021, com o impacto que as redes sociais têm na vida dos jovens, não só dos jovens, mas também até dos adultos, das crianças. O que é que tu tens feito como mãe para salvaguardá-la ou para resguardá-la dos perigos que as redes sociais têm a nível psicológico? O que é que tu tens feito para salvaguardar nesse aspecto, para realmente evitar que ela possa entrar por outros caminhos que acabam por despontar a nível psicológico um impacto muito negativo? Pois bem, então para exemplificar e para explicar a minha postura e o que eu faço, temos que recuar um bocado atrás. Nós já tínhamos decidido em casal que nós só iríamos dar acesso a telefones e internet, podemos assim dizer, a minha filha quando ela tivesse 12 anos. Entretanto, por situações da vida em que nós precisávamos mesmo ter contato com ela, decidimos antecipar isso durante um tempo. Então, qual foi a nossa postura? Mas só para falar para os seguidores, não é só da agora que ela tem acesso à tecnologia em si, estando na família de quem está, a tecnologia acaba por estar presente desde muito cedo. Então é assim, a Lara já teve acesso a vídeos, a YouTube, a computador, até nesse tempo de pandemia foi a ferramenta dela de estudo durante muitos meses. Então desde cedo já tem, porém com um certo policiar da nossa parte, ou seja, sempre tivemos o cuidado de estar sempre em cima daquilo que ela assiste, daquilo que ela tem acesso, aquilo que ela pode ou não ter acesso. Então, já desde muito cedo, penso que dos 6, 7 anos, um dos avós lhe ofereceu um tablet. Então, a nossa preocupação logo de início foi instalar uma aplicação de controle parental, na altura, como era o Android, né? Então, tivemos logo esse cuidado de imediato. Isso para quê? Para que não é para nós, ter domínio sobre aquilo que a criança tem, mas é uma medida de segurança. Não é, entre aspas, enjaular a criança. Não é isso. Mas para ter um controle, né? É uma questão de segurança, principalmente nessa idade que ela iniciou, apesar de que o tablet no início foi mesmo para jogos e para vídeos. Ou seja, a criança é curiosa e a internet hoje tem um funcionamento que é de armadilha. Você começa hoje assistindo uma coisa relacionada a um jogo, quando vê estás a assistir um vídeo completamente diferente daquilo do tema que tu começaste no início. Então, o nosso maior medo era isso, é que apesar de nós sabermos que o intuito dela, e pela idade, era basicamente um único tema, ver vídeo só de um único tema e jogar jogos de um único tema, o nosso receio sempre é os pop-ups, as indicações que aparecem do lado. Então, logo de imediato, nós tivemos esse controle do uso, principalmente do tempo de uso, e do quando estava usando. Estávamos sempre presentes, nunca utilizar sozinha, e utilizarmos essa ferramenta logo de início. Então, evoluindo, desde o início ela teve acesso a isso. E qual foi a minha preocupação principal? Apesar de que as amigas, e com o passar do tempo, já com o telefone, né, o telemóvel, que ela já possui, como já é de comum, todos os jovens, e seja por identificação de amigos ou não, tem a tendência às redes sociais. E desde imediato nós deixamos bem claro com ela, porque não tem idade agora, não é o ideal agora. Então, a única social media, vamos assim dizer, que ela tem acesso é o WhatsApp, para comunicação com os amigos e até mesmo com os familiares, e o TikTok, mas não tendo uma conta feita, ou seja, ela só tá mesmo para assistir, e o que ela vê eu sei, eu consigo perceber e tenho acesso a tudo que ela assiste. Então, assim, de imediato a regra foi: ok, vais ter um telefone, porém esse telefone só vai ser usado para contato com a tua família, contato com os pais e com os teus amigos.
Porém, redes sociais, apesar dela ter insistido bravamente, não permitimos, e justamente pelo tema que nós vamos abordar hoje, porque rede social hoje, principalmente a plataforma maior e mais conhecida, Instagram, tornou-se para uns ferramenta de trabalho, para outros passatempo, e dependendo do conteúdo e do tipo de coisas que assiste, isso pode ter um impacto muito grande na vida de um jovem, adulto, seja de quem for. E para uma criança que está entrando na fase da pré-adolescência, a busca do ser aceito. Exato, está entrando naquela fase do descobrir quem eu sou na sociedade. Nós achamos por bem que não tem acesso, porque isso pode ter muitas vezes um impacto até positivo, mas 90% das vezes muito negativo. Então foi uma decisão em conjunto que nós tomamos, e ela insistiu, já perguntou, e nós já sentamos, explicamos o porquê. E para que a criança, ou para que o jovem estabeleça, para que ele entenda, nós estabelecemos métricas. Então, ela já desde cedo já pedia um telefone, mas nós já tínhamos estipulado telefone só aos 12 anos. E quando nós decidimos, por situações pessoais, antecipar esse mimo, né, esse presente, antes de nós darmos, nós também explicamos o motivo de nós estarmos antecipando essa decisão. E era mesmo por motivos de contato que nós precisaríamos ter com ela, derivado da nossa vida pessoal e nível de trabalho. E de igual forma também o fizemos o porquê de nós não permitirmos ter acesso. E o que tem acesso hoje é estritamente verificado por nós constantemente. Então nós também tivemos esse cuidado de explicar para ela o motivo disso tudo, e graças a Deus ela tem entendido bastante o porquê. Levantaste aí duas bolas interessantes que eu por acaso tenho curiosidade em saber a tua opinião e ver o que é que tu tens a dizer a respeito disso. Primeiro, a questão do controle parental. Isso, por acaso, é uma dica que podemos deixar aqui aos nossos ouvintes. Para quem usa o sistema Android, tem, neste caso, um smartphone com o sistema operativo Android, existe realmente, por parte da Google, aquela aplicação Family Link, que é uma ótima aplicação para as questões de controle parental, para o que podes dar permissão, o que não podes dar, gerir horários, quando é que a criança pode ver determinada coisa, permitir que tipo de aplicações, né? Qual foi a tua experiência enquanto usaste essa aplicação, e que recomendações é que até podes dar pelo uso e pela experiência que a gente teve com essa aplicação? É assim, pelo período que nós utilizamos e na fase em questão, foi de extrema importância, até mesmo para gerar uma educação na criança a nível do uso da internet, do acesso mesmo aos aplicativos. Isso porque, só para entenderem, ela tinha um tablet, pronto, foi configurado por nós, só tinha lá as aplicações que eram baixadas por nós. E como é que era o funcionamento? Ela tinha um quadro horário, em que já tinha exemplificado que durante a semana o acesso era muito restrito, tinha um acesso maior no fim de semana, porém não é à vontade nem à vontadinha. Ela tinha um espaço horário que nós estipulamos, o período de utilização, e ativamos desde imediato que, atingindo aquele limite de utilização, o tablet automaticamente bloquearia e aparecia uma mensagem: hora de dar uma pausa. E só poderia ser ativado por nós, em um dos nossos dispositivos móveis, se liberaríamos ou não mais tempo, e podíamos até estipular se liberaríamos um tempo longo, ou seja, até quando quiser. E lembrando que também podia ser bloqueado a qualquer momento. Podia ser bloqueado a qualquer momento. Ou se liberaríamos só mais 10, 20 minutos. Tinha a questão muito importante de toda a aplicação ou qualquer coisa que ela tivesse que baixar na loja, nomeadamente a Play Store, teria que passar por um pedido de permissão da nossa parte. Esse pedido de permissão poderia ser feito das duas formas.
ou nos enviando um pedido por mensagem. Então, tanto no meu smartphone como no smartphone do André, aparecia um pedido que a Lara está tentando baixar X. E nós analisávamos se convinha ou não, mas por todas as vezes que ela tentou baixar algo, ela sempre antes tinha nos comunicado. E nós antes fazíamos uma pesquisa. Ou, se fôssemos os próprios no tablet, ou seja, no dispositivo da criança, tínhamos que logar com a senha de um dos nossos e-mails, que eram os que estavam associados como os responsáveis. Então, e também conseguimos lá dividir a escala, né, a faixa etária dos aplicativos que apareciam para ela. Conseguimos bloquear a parte das compras, porque é uma questão que volta e meia surge nas notícias, crianças que fizeram gastos astronômicos com os cartões dos pais que estavam logados no dispositivo. Então conseguimos bloquear esse tipo. É possível para as idades bloquear o acesso à pesquisa na internet. Então, se tentar aceder ao navegador para fazer uma busca, aparece a mesma questão que fosse para instalar um aplicativo, é solicitada uma permissão e aparece a mensagem que você não tem permissão para aceder a esse conteúdo. E agora que falas nessa questão da pesquisa, aquilo também tinha duas coisas muito interessantes. Primeiro, aquilo dava o histórico do que é que a criança estava a fazer, no nível de aplicações, de pesquisas, seja o que for. Aquilo dava o histórico de toda a pesquisa por parte da criança e, ao mesmo tempo, também dizia quanto tempo a criança tinha estado em determinado sítio, em determinada aplicação, etc, etc, o que era extremamente interessante para quem quer fazer esse tipo de controle. Sim, para nós foi muito importante, porque nós conseguimos ali logo de imediato, baixamos uma série de jogos, logo assim, quando ela teve quais eram os jogos que ela gostava de jogar, então tivemos esse cuidado de analisar e baixamos esses jogos. E foi possível fazer ali acompanhar, porque aquilo gera um gráfico do dia, de 7 dias, do mês, qual foi a aplicação que ela teve e qual foi o período de horas que teve naquela aplicação. Então, até mesmo para controle de certos vícios dos jovens é muito bom. E serviu-nos também como uma medida meio que educacional, porque nós funcionamos aqui da seguinte forma: tudo que você faz tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Então, eu sempre falo, quem perde é você. Eu sempre faço questão de, vais fazer isso, tomaste essa postura, só quem perde é você. Então, qual era a nossa medida? Falávamos, olha, está na hora de tomar banho, olha, está na hora de comer. E não obedecia de primeira, a gente avisava uma, duas. A terceira era simples, a distância de um clique, bloqueávamos o tablet e ela podia fazer o que quisesse, apertar qualquer tipo de botão, tudo, nada faz desbloquear. Então é um controle, até mesmo a medidas educacionais e até mesmo como qualquer ser humano, nós sempre precisamos de ajuda dos familiares. Então muitas vezes eu estava no trabalho, em períodos de férias, que eu coloco essa questão estávamos no trabalho, ela ficava aos cuidados de algum familiar e como não estão convivendo conosco, né, no dia a dia, não sabe como é que nós funcionamos, então chamavam-lhe a atenção, ela aproveitava-se da situação, porque não era como em casa. Então, qual era o escape? Recebíamos sempre uma mensagem, um telefonema, olha, a Lara está se a portar mal, o que eu faço? Então, nós avisávamos, pedíamos para passar o telefone, falávamos com ela, falei, como nós já te explicamos, toda ação tem uma consequência, então por conta disso agora, nós vamos bloquear o seu acesso, você vai entregar o tablet ao seu tio, à sua avó, seja quem fosse, e não vai utilizar até X e uma semana, 2 dias. Então, até mesmo para a criança saber. Ou seja, para eu ter acesso a essa utilização, eu tenho que fazer as coisas direito. E nós, sim, tudo que possam imaginar, nós já tentamos. Tivemos um quadro das tarefas. Então, ela sabia, funcionava com pontos. Ela tinha tarefas comuns, arrumar a cama, fazer os trabalhos de casa, arrumar a mochila da escola, assim, era 5 tarefas no máximo que ela tinha, e todo final do dia nós confirmávamos se ela atingiu as tarefas e dávamos uma bolinha verde, amarela ou vermelha, em que a verde conseguiu,
A amarela fez pela metade e a vermelha não fez. E depois, no fim, tinha prêmios. E esses prêmios podiam ser desde uma guloseima, um passeio, ou aquilo que ela mais gostava, que é X horas a mais ou X minutos a mais na utilização do tablet. Então, até foi bom para criar esse senso de responsabilidade de que eu sou recompensada se eu fazer as coisas bem e sou descompensada, ou seja, perco esse acesso ou aquilo que eu gosto de fazer por ter feito as coisas más. Então, para nós, esse tipo de controle parental funcionou muito bem no Android. Mas lembrando que essa aplicação existe tanto para Android, mas também para iOS. Sim. Ou seja, ela está disponível em ambas as lojas para ser baixada e poder usar consoante a utilização de cada um. Sim, mas como nós utilizamos a maior parte do tempo foi no Android, então é aquilo que podemos exemplificar assim de maior uso. Até mesmo a fase inicial, depois de termos passado para o sistema iOS, ainda chegámos a usar no início. Utilizamos até termos a assinatura familiar e que aí o controle é feito mesmo diretamente dentro da plataforma do controle de paz do iOS, mas a nível de utilização e pronto, e já agora, já ela mais crescida e com outro tipo de mentalidade, nós sabemos que agora a moda é o TikTok e graças a Deus, ou por bem, apesar dela estar entrando numa fase muito complicada, ela, até por ela própria, ela já percebe que aquilo é errado, ela já para de ver, tem uma palavra, um palavrão, né, como nós falamos no Brasil, um xingamento, ela própria já para de ver aquele conteúdo e já muda para outro, até mesmo no TikTok. Essa por acaso era a segunda bola que eu queria levantar há pouco, que tu falaste nisso e agora voltaste a falar, e ainda bem que falaste, que assim já levantamos essa segunda bola. A questão do TikTok, estamos a falar de uma aplicação que tem tido um boom do caraças, tem tido o sucesso que está a ter, inclusive há pouco tempo tivemos o conhecimento que é uma aplicação que até começou a oferecer dinheiro às pessoas para recomendação, e por cada recomendação de nova criação de conta dava X percentagem de dinheiro às pessoas, e houve muita gente a fazer dinheiro à conta disso, e essa é uma questão que eu realmente queria falar contigo. Porque o TikTok, como qualquer outra plataforma, está ali para prender o usuário e fazer com que ele esteja mais tempo na sua plataforma do que esteja na concorrência. Sim. E como qualquer rede social, eles fazem de tudo, jogadas de marketing, de manobras para tentar aprender o usuário, normalmente com recomendação de conteúdo. Por mais que a gente, mesmo até por questão de conta, de convidado, mesmo não criando conta, eu recordo-me que eu tenho agora a conta por questão do canal da Vertente Tecnológica, mas antes de ter isso, eu tive o TikTok e não tinha conta criada. Eu estava lá como o convidado, pronto, como se fosse free, né? Como se fosse sem conta. E lembro-me que mesmo sem conta, uma das coisas que a gente tinha que fazer, que ele nos perguntava, era que a gente escolhesse, consoante a listagem que lá tivesse, o tipo de conteúdo que a gente queria assistir. Sim. Mas ainda assim, por mais que a gente escolhesse, neste caso que eu escolhesse o conteúdo que eu queria assistir, sempre que eu ia lá à aplicação para ver esse tipo de conteúdo, o que é certo é que repetidamente aparecia-me conteúdo que nada tinha a ver com aquilo que eu tinha escolhido previamente. Tu, como mãe, qual é a tua preocupação de, sabendo que uma rede social está ali para prender o usuário, seja de que forma for, qual é a tua preocupação e o que é que tu podes fazer, visto que também a criança quer assistir, quer viver também a sua adolescência, a sua juventude, independentemente se é com uma rede social ou com outra coisa qualquer, qual é a tua preocupação como mãe e o que é que tu pretendes fazer, ou que já fazes, ou que neste caso também pretendes fazer daqui para a frente no futuro, para que ela consiga fugir ou não consiga se enliar nessa teia que as redes sociais criam para prender os usuários? Pois bem, no início, e faz até hoje, logo de cara tentar perceber assistindo junto, em conjunto, o que ela gosta de ver.
Então, logo de imediato, lá está, por ainda não ter aquele senso de maldade e de interesse em saber dessas questões, é sempre do mesmo, é sempre relacionado ao jogo que ela é viciada, que é o Roblox. Então é sempre vídeos relacionados a isso, é dancinhas com bonecos do Roblox, ou como fazer uma skin. E também teve a fase do Now United, então era só ver os integrantes do Now United a fazer as danças e tudo mais. Então o gosto dela é muito específico, tá sempre a ver essas duas coisas, não muda. Então eu tive esse cuidado sempre de tentar perceber e acompanhar. E até hoje, volta e meia, passo, ouço um barulho vindo e sabendo que é da dança, eu já chego. Então, estás a ver o quê? Mostra, partilha e demonstrar o interesse. Então, hoje eu recebo centenas de vídeos por mensagem do WhatsApp, de vídeos do TikTok que ela partilha para eu ver. Porque, pronto, lá, por mais que não é a minha cena, entre aspas, não é aquilo que eu gosto de ver e não é uma aplicação que me diz muito respeito, nós demonstramos essa vontade de deixa-me ver também, por que estás a ver? Então manda-me para eu ver também. Logo assim já desperta na criança, tipo, minha mãe também gosta do TikTok, aquilo que eu gosto. Então meio que... Né? Não, agora estás a levantar realmente aí um assunto bastante interessante, que é muito provavelmente um dos grandes problemas nos jovens de hoje, que é justamente, entre aspas, o abandono por parte dos pais, seja o pai, seja a mãe, e essa ausência por parte dos pais na vida dos filhos, em que eles se sentem de certa forma abandonados, descartados, postos de parte, pelo facto de os pais deixarem nas mãos da criança a responsabilidade, e deixar também a responsabilidade em cima da tecnologia e de tudo que a tecnologia oferece, em cima dos filhos, para fazer com os filhos o trabalho que devia de ser feito por eles. E então a criança acaba por se sentir alone, deixada para trás, deixada sozinha, justamente por sentir que vive num mundo à parte dos pais e saber que o interesse deles não é o mesmo dos pais, e isso talvez seja o primeiro passo para a coisa começar a descambar na vida emocional do jovem. Sim, o correto não é proibir e não é deixar ali, faça você. Sim, porque nós também já fomos jovens e sabemos perfeitamente que proibir é a mesma coisa dizer, vou fazer. Você sabendo ou não, vou fazer. Então, o correto não é proibir. Então, a forma de também tentar perceber qual é o intuito, né, da criança na utilização por mais que ele não goste e aquilo... Eu vou ser sincera, Roblox eu não gosto, mas eu tenho uma conta, eu tenho uma skin, eu já joguei com ela. Então, tenta o mínimo demonstrar interesse naquilo que a criança gosta de fazer, e assim, eles sentem meio que próximos dos pais, e que pronto, olha, também vai gostar, e demonstra surpresa quando vem toda ali faceira, vai me mostrar uma dancinha, uma música, ou um meme que surge, vem logo, me manda, me mostra. Então, por mais que não diga muito, demonstrar que queres participar, fazer esse esforço, eu acho que é muito importante. Que isso transmite uma certa segurança também para a criança e uma vontade, porque se você está apto, ou seja, está aberto a fazer uma coisa que é uma coisa infantil, no caso dela em específico, é uma coisa infantil, demonstra que ela pode falar contigo de qualquer outro assunto. Então, eu pergunto, ou muitas vezes ela tem sempre uma amiga que tá sempre à conversa, eu chego e falo, o que você tá falando com ela? Mas fica o dia inteiro nesse telefone, não faz outra coisa. Aí ela acaba por contar o que elas estão falando, ou se surge, entre aspas, uma fofoca de amigas, ela conta a mim, mas sempre pergunta, mãe, não contas a Eunice, tudo bem? Como se eu conversasse, né, com a amiga. E lá está, o passo é não proibir, e sim participar. O mínimo, ou o que vocês puderem
desprender do tempo, mas é muito importante participar nessa fase e também tentar, assim, estar sempre atenta. Eu sempre procuro todos os momentos que eu posso, ou muito no final do dia, que é quando a gente está ali se preparando para dormir, tem todo aquele ritual de pôr o telefone não incomodar, ver se está tudo ok com os alarmes. Ela, principalmente, uma casa tecnológica, lógico, tem luzes tecnológicas, então naquele passo de desligar a luz, então entre uma coisa ou outra, tô verificando aqui as atualizações do teu telemóvel, já dou-lhe um olho. Como ela não sabe, né, fazer a limpeza do histórico, já dou daquela olhada para ver, ou seja, assim, sutilmente, assim, não invadindo logo, de fato, a privacidade da criança, porque isso quebra toda aquela questão da confiança que você tem tentando montar, mas sutilmente você vai ali participando. Fazendo um controle QB. Um controle QB e vai ali limando, e principalmente ela, no caso, ela agora tá com um tarifário de telemóvel que tem acesso à internet. Então, ela tinha o jogo instalado no telemóvel. E o que eu notei? Ela estava desprendendo muito tempo nesse jogo, e que ocasionou até agora, nesse mês principalmente, ela já estava vésperas de esgotar os dados móveis porque estava jogando muito. Então, qual foi meu intuito? Eu conversei com ela, expliquei o porquê que eu estava pedindo aquilo e mostrei, ou seja, não impus, você tem que desinstalar daí e jogar no outro lado. Eu não impus, eu mostrei o porquê. Entrei no aplicativo do tarifário, mostrei que tinha esse X destinado para pesquisas da internet, que agora ela ia ficar o restante do mês sem poder acessar a internet no exterior por conta disso e disso. E ela perguntou por quê. Eu falei, então olha, nesse dia, andaste a jogar ligada aos dados móveis e não Wi-Fi, certo? Ah, sim, porque eu estava na rua e tal. Eu falei, então pronto, olha, com esse jogo, é um jogo pesado, exige que você ficou ali um certo período, acabou que você ficou sem internet. Prontamente a atitude dela foi, sem eu pedir, eu só mostrei. Ela prontamente, mãe, eu vou desinstalar e os outros jogos também, que assim eu não tenho tendência a jogar. Então o telemóvel dela para hoje é só mesmo para conversas, ver os seus videozinhos do Roblox e os vídeos é sempre como montar uma skin, roupa e tipo e cabelo, e também dos jogos e dos desafios que ela tem que cumprir. E prontamente ela já desinstalou, ou seja, é mostrar, não impor, é sempre mostrar. E tentar participar, foi aquilo que eu falei, por mais que não seja aquilo, 5, 10 minutos fazendo o gosto da criança, entre aspas, participando, nem quando ela tá mostrando, vendo os videozinhos da dancinha que ela aprendeu com os bonequinhos, ela vem e dança, você mostra, tenta aprender um passo, às vezes ficamos ali as duas malucas no meio da cozinha, ela dançando e eu ali lavando louça e assistindo, tudo isso transmite segurança para a criança, e sempre fazer com que ela perceba, ou seja, falar na linguagem, que nem a última foi que, eu posso ter Instagram? Porque acho que a amiga, não sei das quantas, tem. E eu sentei e expliquei com ela do Instagram, que não era fase, colocamos uma métrica de idade para ter, e ela entendeu. Então, assim, é jogar na transparência e na sinceridade com a criança e com o pré-adolescente, que é o que ela se intitula agora. É o ideal, é o correto a se fazer. Tu agora levantaste há pouco um assunto também bastante interessante, que acho que era muito bacana a gente conseguir debater aqui um ponto de vista, a questão do participar na vida da criança em tudo o que ela faz, nomeadamente nas coisas relacionadas com a tecnologia, porque agora de repente veio-me aqui uma coisa à cabeça que poderia ser bastante interessante, e era isso que eu queria falar contigo. O participar, eu vejo uma série de vantagens, tanto um pai como uma mãe participar na vida do filho, naquilo que for, seja o assunto que for, seja aquilo que for na vida do jovem, é sempre importante, e eu vejo várias vantagens de os pais participarem na vida dos filhos, mas uma das vantagens que eu encontro e que pode ser decisivo no futuro do jovem, o facto de participar vai permitir também, em determinado momento na vida do relacionamento entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho, o facto de participar
poder de repente ver algo que o pai ou a mãe se apercebam na vida do filho, que possa surgir dali um talento. Sim. E isso pode ser não só uma grande vantagem, mas talvez super determinante naquilo que possa vir a ser o futuro do filho, porque de repente um pai ou uma mãe pode descobrir ali um talento na vida do filho, que depois pode ser provavelmente até a profissão dele no futuro. Seja as danças do TikTok, de repente o pai ou a mãe pode descobrir que o filho ou a filha tem jeito para a dança e podem vir a ser dançarinos profissionais no futuro. Pode ser a questão do streamer, ser streamer e daí gerar conteúdo e poder tirar daí rendimentos. Pode ser até a questão de falar para com os outros, e daí pode surgir diversas profissões, nomeadamente palestrante, pode ser um psicólogo, pode ser outra coisa qualquer, porque tem a vontade de falar com outras pessoas. Ou seja, eu vejo aí um fator decisivo, algo importante na questão do pai ou da mãe poder participar na vida do filho, descobrir de repente algo que o seu filho ou a sua filha tem jeito para aquilo. Sim, é muito importante, e até mesmo nós descobrimos isso com a Lara. Ela tem um dom muito grande para desenhar e pintar. E assim, é de tal forma que ela conseguiu, vendo uns vídeos do YouTube de um rapaz que é destinado a fazer desenhos infantis, penso que ele é ilustrador de filmes e de desenhos, ensinando técnicas. Então chega ao ponto dela de olho, ou seja, olhando para a TV, transmite para o papel, e ela fez assim desenhos perfeitos. Fez a Minnie, o Mickey. Quem assistiu aquele filme Luca, ela fez que é uma parte que é o thumb da capa do filme, que é a metade o miúdo e metade o monstro do mar. Então foi aí que nós percebemos, e até oferecemos uma das coisas que para ela usa até hoje. Foi uma caixa, uma pasta com todos os tipos de lápis e guaches e canetas e tudo que é relacionado a desenho. Tudo que é acessórios relacionados com desenho. E ela agora curte bastante aquilo. E também na questão do participar, é incentivar. Um dos pedidos dela também, se tu te lembras, ela queria ser youtuber. Sim, sim. Só que nós ficamos assim meio relutante. Qual foi a minha cena? Grava os vídeos pra mãe ver, que aí a gente depois edita e tudo mais. Então tem uma série de vídeos no tablet dela apresentando o quarto, mostrando como é que ela arrumou a cama, ela mostrando como é que tá a desenhar, ou seja, nunca foram publicados. Eu falei, então já vai treinando aí como é que seria se você tivesse um canal. Então tem a abertura, ela imitar os outros miúdos, né, do YouTube, a abertura, e fazendo toda aquela apresentação, e ela mostrando a técnica do desenho. Aí tem a pausa para mostrar, ou seja, todo passo a passo que ela viu num vídeo, ela se espelha no dela. Então, por mais que não vamos criar um canal, e nós achamos que é a altura ideal para isso, mas incentivamos, ou seja, não privamos. Faz. A dança do TikTok, as dancinhas mais simples, ela fez, já gravou, não as publicou, mas gravou. E acho que incentivar e participar é justamente aquilo que falaste, ou seja, a gente acaba por descobrir. Então, foi olhando e participando, que ela adora fazer trabalhos manuais. Já há alguns natais que ela própria faz as cartinhas, né? Monta uma prenda para cada um integrante da família, faz um desenho e tudo mais nos anos. Então, foi aí que a gente chegou, que ela tem um certo jeito para desenhar. É tanto que ela agora já diz, entre as milhares de profissões que ela já disse que queria ser quando crescer, agora ela diz que quer ser artista. Então, foi muito bom. Então, ela demonstrou, nós percebemos e nós a incentivamos. Pode ser que de hoje para amanhã já mude ideias e queira ser outra coisa, mas, ou seja, todas as fases que teve, sempre teve esse incentivo e essa participação. Já teve a fase do youtuber, ok? Vamos lá, grava.
grava para você mesmo, vê, edita dentro do próprio... e mostrou para nós. Então, é muito bom e é super importante até para os pais. Dada a evolução que a tecnologia está a ter e dado às manobras que não só as redes sociais, mas como as empresas em si em geral usam de todos os meios que têm disponíveis para atrair o cliente da melhor forma possível, e tu, sendo mãe de uma jovem de 11 anos, o que é que para ti, com toda esta evolução e com o impacto que a tecnologia, e que é uma coisa que eu por acaso eu tenho sempre dito aqui no podcast, que é a tecnologia, se for bem usada, traz imensos benefícios para a vida do ser humano, mas mal usada pode ser uma bomba atómica nas mãos do ser humano. E tu, sendo mãe, e com a evolução da tecnologia, se for usada para o mau sentido, o que é que a ti como mãe, o que é que te preocupa nos dias de hoje, o impacto das redes sociais, o impacto das empresas, da forma como elas gerem os processos, gerem as pastas? O que é que a ti te preocupa a médio e longo prazo, como mãe, como ser humano, como pessoa, nos dias de hoje? A mim preocupa e podemos falar até que isso impacta não só no jovem, na vida de qualquer pessoa. Mais nomeadamente as redes sociais. Virou um ditado e proforme que os homens e as mulheres têm que ter X corpo, X medidas, vestir de tal forma, comer X e X coisa, viver, né, no mundo que não é. E hoje as redes sociais basicamente compostas por a pessoa demonstrar 24 horas do seu dia ou coisas da sua vida que, se for olhar assim pelo lado realista, não é. Então, meu maior medo como mãe eu já vi isso acontecer, é o impacto que vai fazer na criança e até trazer problemas psicológicos e tudo para o jovem. É aquilo que é o ditado da moda, o que é o ser, você tem que ser assim. E vamos falar então, um exemplo prático a nível de corpo e da forma de viver, de vestir e tudo. Ou seja, pode passar ali 5 minutos, 10 minutos do teu dia nas redes sociais, olhar os reels, olhar os vídeos, olhar feed, o que for. É sempre um proforma. Você tem que ter o corpo perfeito, a pele perfeita, o rosto perfeito, o nariz perfeito, estar sempre muito bem vestida, muito bem maquiada. E o que isso dita no ser humano? Ou seja, se eu não consigo ser assim, a pessoa se esconde ou acaba por adquirir os transtornos a nível seja psicológico ou até mesmo alimentar. E daí vem os problemas de bulimia, anorexia, os jovens deixam de comer, uns por não atingirem, ou seja, colocam aquilo e trilham todo um caminho com aquele objetivo, e quando não conseguem, se frustram e caem muitas vezes em depressão. Criamos jovens que se afastam mesmo da sociedade por achar que, ok, se eu não estou no padrão que é exigido, então eu não vou nem sequer me mostrar. Então se recolhem, vivem isolados no quarto. Então esse é o meu maior medo. E por isso é que tento evitar ao máximo. E toda vez que vai ver uma situação que já aconteceu, nós tivemos agora um episódio que foi caricato, nós rimos, mas foi caricato do exemplo da Lara, foi que ela idealizou um look, né, que ela estipulou para ir para a escola, só que pronto, foi comprada numa loja que é uma loja comum que qualquer pessoa pode comprar lá. Pode qualquer pessoa comprar lá, de custo-benefício muito baixo. Então, o que foi a deparação dela e o drama? Ela estipulou, comprou isso com certa antecedência junto com a tia, e no mesmo dia que ela foi para a escola, tinha uma outra miúda de um outro ano, pelo que eu percebi, que estava exatamente com a mesma roupa. Então, qual foi logo o ideal dela? Chegou em casa revoltada
porque a miúda estava com o mesmo look que ela, então logo na cabeça dela, ela tem inveja. Ela invejou. Então nós tivemos que explicar que não era inveja, foi só uma coincidência. Explicamos que a loja onde ela comprou é uma loja que não vendeu só aquela saia, aquela blusa para ela, foi vendida para mais pessoas, então era perfeitamente normal. Então logo de imediato, ou seja, sem assim perceber, elas logo já atingiu que aquela pessoa que eu não conheço eu perguntei, mas você conhece a pessoa? Não, ela de outra... Automaticamente já gerou na cabeça que ela tem inveja de mim, comprou uma roupa igual. Ela até chegou a dizer, a gente até riu, mas depois a gente explicou, que a menina estava na loja e viu ela comprando e comprou igual. Então nós tivemos que explicar que não, que foi uma mera coincidência e lá ela aceitou. Então assim, se já começou nessas pequenas coisas, o meu receio mesmo é o que vai... Ou seja, ela está agora desenvolvendo, está entrando naquela fase... de descobrir quem eu sou, né? E esses ditados da moda e do corpo, eu tenho receio do que possa impactar. Porque lá foi criado esse proforme, foi criada essa tabela, você tem que ter X medida de corpo, X medida de busto, X medida de cintura, tem que vestir tal número de roupa, senão... Então, assim... Seja na rede social e até mesmo nas lojas, se você entra. Já é aquele ditado da magreza. Então tem certas lojas que você entra que assim, uma pessoa fala por mim, cheinha, se frustra de entrar. Então, já um adulto já passa por isso, imagina uma adolescente que está tentando perceber o seu estilo e tentando entender qual o caminho que ela vai trilhar. Então, penso que isso vai fazer na cabeça de uma criança, de um adolescente. Então, seja na rede social, que é o maior impacto, mas também em coisas, situações, ou seja, os pais estarem especialmente atentos em situações corriqueiras do dia e que possa ali despoletar um ponto que vai levar para aquele caminho, já de imediato tratar. Nós podíamos ter ignorado essa situação da roupa e da menina e da inveja, mas não, nós optamos e por acaso foi assim, muito bom que estávamos os dois presentes no dia quando ela chegou em casa contando essa situação, que foi no primeiro dia de aulas, e praticamente logo ali já explicamos e tentamos já de imediato corrigir essa situação para que se nós tivéssemos deixado passar, ela já ia gerar um sentimento de a miúda é invejosa, já ia criar-lhe um sentimento de ódio contra a pessoa, ou seja, já ia tornar aquilo parte do caráter dela. Mas já tivemos logo ali a sensação de querer cortar logo o mal pela raiz. Exato. Então, assim, é muito importante estar especialmente atento nesse tipo de situações. Já teve situações também de coisas, ela por ser filha única, ou seja, não tem aquele senso de partilha. Então, em situações com o primo ou com uma amiga, nós ali notarmos aquele tipo de comportamento, já conversarmos, já corrigirmos. E graças a Deus por isso, tenho uma irmã que me ajuda muito em assuntos assim mais delicados também. Tem um certo tipo também de conversar, porque também está na área da saúde e tudo, e você tem que passar uma informação para qualquer tipo de pessoa, desde uma criança, desde um jovem até um mais velho. Então tem aquela dinâmica de conversa. Então muitas vezes recorro também quando é uma situação que eu não sei se ela vai me entender, ou uma situação mais complicada que vai exigir um alerta meio bronca. Eu peço muitas vezes para minha irmã estar presente, ou também que me ajude nessa conversa, ou às vezes a minha mãe. Então é muito importante que não só os pais, mas também assim, todo o cerne da família esteja presente e se achar que é interveniente de intervir e falar e conversar e logo ali do imediato, acho que é muito importante que o faça. Agora que estamos perto do fim desta conversa, que já vai longo, há um último tema que eu queria discutir contigo, entre aspas, porque eu sei que tu tens uma opinião muito própria e muito forte em relação a isso e de certa forma concordamos os dois em relação a esse tema, que é, a gente fala muitas vezes na questão do antigo, que antigamente é que era, mas por norma até tem um certo
o fundo de verdade, que é os jovens participarem de brincadeiras e de coisas corriqueiras do dia-a-dia do antigamente, o poder brincar na rua, o jogar jogos de tabuleiro, coisas que não envolvam propriamente tecnologia em si, ou seja, coisas do antigamente que nos fez crescer como pessoas e que hoje em dia damos muito valor a isso. O que é que tu tens a dizer isso? Que eu sei que tu tens uma opinião muito forte em relação a isso. Foi aquilo que nós já conversamos. E se eu pudesse, o que eu tive na minha infância, eu queria muito transmitir. Só que, pronto, vivemos num local que não é muito propício para isso. Então, eu cresci correndo na rua, esfolando o pé, pulando o muro, andando descalço, jogando bola na rua com os amigos, subindo em pé de árvore para pegar fruta. Então, assim, foi muito bom para mim. Ou seja, brinquei com coisas ali físicas. A tecnologia entrou sim numa fase da minha vida, mas não era supra-sumo e muito importante. Então, coisas, ou seja, que a criança possa participar até mesmo para desligar um pouco da internet, da rede, eu acho que é muito importante. Porque senão, se você só joga ali um equipamento e deixa na mão da criança, ela depois não sabe fazer mais nada. Então, como eu não posso, ou seja, aqui não é prático dar esse acesso do correr na rua, pular e não sei o que, qual é a nossa coisa? Ok, vamos sair de férias ou vamos fazer um passeio, como aconteceu agora recentemente, ela foi de férias, então qual foi a nossa? Você não vai levar nada que seja tecnológico. O que eu vou fazer? Falei, vai surgir brincadeiras. E surgiu. E no dia a dia, o que eu tento passar é coisas que passaram a mim. Uns podem dizer, é meio que feminismo, mas não é. Por exemplo, o que eu gosto de ensiná-la é receitas. E gosto que ela participe nas receitas. E chegou até ela fazer um bolo do início ao fim, ela sozinha. Ela colocando os ingredientes, eu vou dizendo, leia a receita, vai você fazer. Fizemos agora, no fim de semana, na sexta-feira, fizemos em conjunto um bolo de limão, participou, ou participar nas tarefas e nas escolhas e ajudar a ver lá da lista de compras, o que é que falta, vamos ajudar a arrumar as compras, me ajuda aqui numa receita, me dê ideia do que a gente pode fazer. Ou seja, em situações muito, muito pequenas, que seja leste da tecnologia, a criança tem a participação. E para quem tem a oportunidade de transmitir para os filhos aquilo que foi a sua infância, quando não existia telemóveis, tablets e televisões, eu acho que também é muito bom. Agora mesmo, para fechar e como recomendação, eu sei que a gente já deste aqui muitas dicas, eu também já dei algumas dicas e até já esmiuçámos bastante dicas, conselhos que podemos dar, mas ainda assim, de forma muito rápida, mesmo para finalizar este episódio, que dicas e que conselhos é que tu possas dar a quem já é pai e que precisa às vezes de uma orientação em determinado assunto, ou que ainda vai ser pai, que dicas ou conselhos é que tu podes dar na gestão desta pasta filho ou filhos versus tecnologia versus coisas que são fundamentais para a vida da criança? Pronto, então, eu vou dar aquilo que foi o que nós fizemos e penso que é um caminho. Saiba o período que você deve integrar equipamentos tecnológicos e internet na vida do filho, estipule prazos e datas, sejam transparentes com eles em mostrar que não é o momento certo. Para aqueles que já utilizam, participe no dia a dia do uso da tecnologia, faça um esforço de tentar perceber, pedir 5, 10 minutos e faça o jogo também com a pessoa, não proíba, participe. E na principal situação que você note até mesmo um descontrole da utilização, faça uma revisão e mude, coloque estratégias, utilize métodos de premiação, ou seja, faz isso, vamos dar essa benesse, ou seja, e
e use isso aí como uma ferramenta positiva, até mesmo na parte da educação, seja para o bem, né? É muito bom você estar integrado na tecnologia, que você pode fazer o mundo com isso, mas também ou seja, mostre também que há os seus perigos e desvantagens, e principalmente participar, nunca proibir participar, e toda vez que for possível, tire um dia off do telemóvel, do tablet, e faça uma coisa em conjunto off de tecnologia, que também é muito importante, e esteja principalmente atento mesmo às situações e os pontos que a criança possa levantar, que seja de tudo. Da minha parte, também dou como dica, realmente, reforçando aquilo que ela falou, que vocês participem na vida dos vossos filhos, estejam atentos a tudo quanto eles fizerem, não só por causa dos perigos que podem rodear a vida deles, mas também que possam estar atentos, porque às vezes podem descobrir ali um talento na vida deles que pode ser decisivo e pode ser fundamental na vida deles. Por isso, participem, estejam atentos, ajudem naquilo que for preciso, não proíbam nada, simplesmente coloquem regras, porque isso também vai ser fundamental para lhes criar a responsabilidade no futuro, e não limitem nada, não cortem as asas, deixem-os sonhar, porque graças a Deus e até a gente morrer, os sonhos serão sempre gratuitos, não se paga nada por sonhar, por isso deixem-os sonhar e façam parte realmente da vida deles. Fabrícia, muito obrigado pela tua participação, pelas dicas, pelo teu ponto de vista, por tudo aquilo que pudeste acrescentar a este episódio. Foi muito importante realmente a tua presença aqui e poderes compartilhar, não só comigo, mas também com os nossos ouvintes, aquilo que te vai na alma, aquilo que vai no coração, mas principalmente também passares para cada um de nós que ouve este episódio, também a tua experiência daquilo que é o teu dia-a-dia, não só como pessoa, mas também como mãe. Olha, eu é que agradeço, eu fico muito feliz e gosto bastante de voltar aqui, qualquer tema, qualquer situação, ou um tema off tecnologia, mas que queiram um parecer da minha parte, ou uma opinião de uma mãe, mulher, podem contar comigo, só pedir que eu volto. Já sabem, pessoal, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, colegas do trabalho, principalmente com aquela pessoa que vocês saibam que é importante este tema e que podem até essa pessoa que vocês conhecem estar a passar por uma situação difícil até de relacionamento com os seus filhos, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou seja, quem for. Compartilhem este episódio, porque isso não só pode ajudar a vida dessa pessoa, mas ao mesmo tempo também ajuda este podcast a poder chegar a mais pessoas, a chegar a mais ouvintes que eventualmente possam também estar a passar por essas dificuldades e de repente ouvem este episódio e faz ali um clique. Por isso, compartilhem, se puderem, avaliem este podcast, qualquer estrelinha, qualquer comentário é sempre bem-vindo. Por isso, quanto a nós, beijos e abraços e até ao próximo episódio. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.